sexto ano, sétimo ano, Nossa, é maravilhoso. adaptar ele para o ensino médio. E eu fui por sentir essa necessidade, por saber que os alunos não gostam da matemática. Por que não gostam? Bom, eu não sei se tá gravando não, cara. Porque não entende, né? Tá estranho, a primeira gravação foi diferente. Vai terminando você sentar aí, vai um copo d'água pra mim, por favor, deixa eu deixar aqui, porque acho que vou precisar. Entendi. E assim, eu falo, nossa, eu gostaria tanto. Igual eu falei pros moleques, esse negócio da fruta, sabe aquele negócio da fruta? Eu falei, vocês gostam disso aí? Ah, é legal, professor, aqui é legal. Eu falei, na verdade é isso aqui, ó, X mais Y. Aí eles, nossa, eu falei, Deixa aqui. ó, a banana é X, Pegar uma vale tanto. Aí eles, nossa, eu faço isso, não, você vai aí. Aí lembra quando o Chaves fala lá? Ah, se fosse com banana eu sabia? É a mesma coisa, tá vendo? Se fosse com fruta você sabia, então. Aí tá aí. É real, né? Tá gravando aí? Tá funcionando esse? Então, precisa apertar ao vivo aqui ou alguma coisa aqui, adicionar? Eu não sei. Tá, você tá digitando aqui, ela tá falando ao vivo, cara. Aí tipo tem uma pessoa que tá assistindo. Então tá funcionando. Tá assistindo, né? Tá funcionando. Bom, beleza. Vamos ver se hoje vai ter funcionalidade, né? Que no último encontro lá falhou. Mas tranquilo, faz parte. Então hoje a pedidos, né? Eu não vou entrar não vamos dar continuidade no Evangelho de João, que a gente está fazendo uma sequência. Mas aí então nós vamos falar um pouco sobre a questão de anjos e demônios, né? Nós temos que falar de anjos para falar de demônios, para se compreender. E eu vou trazer agora uma viés assim mais histórica do surgimento do que religiosa. E aí depois a gente entra na Bíblia, a gente entra na questão da religiosidade um pouco, né? Mas eu vou trazer agora um conceito mais ou menos histórico. Hoje como base nós vamos usar então o dicionário. Esse dicionário aqui, bíblico-teológico. Bauer. É bem simples e é interessante. Então nós vamos falar então dos anjos, né? A senhora pode ler esse trechinho aqui para nós, por favor? Só esse trechinho aqui, ó. Você tá na tua cara. Anjo. Sim. É a tradução do hebraico. Mensageiro. Para mensageiros humanos e divinos. O ângelus do latim é somente mensageiro divino. Representa de seres que prestam serviço como mediadores entre poderes mais altos e os homens. São uma herança religiosa da humanidade. Encontram-se nas religiões do Antigo Oriente, Egito, Mesopotâmia, Ásia Menor e em forma mais desenvolvida na Índia, no budismo, bem como na religião de Zaratustra, no Irã, berço da angelologia em sentido estrito. Isso. Aí é um resumo já breve do que é anjo, né? Angel, que é o que está aqui, uma palavra traduzida do grego que significa mensageiro de Deus. Então, quem era Angel? Uma pessoa que anunciava uma boa nova. Humanamente falando, historicamente falando. Vinha alguém falar de um profeta, por exemplo, ele surgia do nada, não era conhecido ainda, mas começava a falar alguma coisa de Deus, ele também era considerado como Angel. É claro que depois foi mudando, né, conforme os tempos foram mudando. Antes da gente entrar no Antigo Testamento, ainda na questão de anjos e tudo mais, é bom a gente pensar que desde quando surgiu o pensamento religioso, como está dizendo aqui, que até no budismo, Zaratustra, vários outros, então o pensamento religioso sempre teve a crença em um ser maior, Deus, tal, vai depender da fonte da religião, mas automaticamente acredita-se que esse Deus, que esse força maior, que esse poder maior tem os seus ajudantes espirituais. Então sempre, desde o primeiro surgimento do pensamento de Deus na Terra, quando o homem começou a ter essa crença, começou já também a ter a crença nos anjos. Anjos então surge aí. Não tem muito mistério histórico para falar dos anjos. Vai ser mais interessante na hora que a gente começar a falar dos demônios. Tá? Então anjos ele sempre esteve aí desde o começo, com o pensamento, digamos assim, teológico que começa a surgir na humanidade.
Aqui eu fui prescrevendo algumas coisas, né? Que eu fui buscando informações. Os anjos, então é isso aí que eu ia falar mesmo. O anjo não tem muito segredo, ele está desde todo o tempo. Depois ali a gente já vai entrar na questão dos demônios. A mensagem no Antigo Testamento, os anjos têm as características de multiplicidade de denominações. Ideias adotadas no mundo, em redor, em parte sem critérios nenhum. Parsinomia e definições. Total falta de reflexão sistemática e principalmente total subordinação dos anjos do serviço a Deus. Então aqui já começa a ficar mais importante para nós. Os anjos sempre tiveram essa total subordinação no serviço de Deus. E as suas criaturas humanas. Certo? Então desde o princípio do pensamento dos homens, o que os anjos são? São seres que servem Deus e servem a humanidade. Servem os seres humanos porque estão servindo a Deus em primeiro lugar. Na Bíblia tem 3 nomes de anjos apenas. No mundo esotérico surgem outros, né? Ariel, Macabael, sei lá o que é, tudo El, porque El é uma classificação do nome de Deus. Então tudo que tem El no final está falando alguma coisa a Deus. Deus alguma coisa. Tá? Então por isso que isso aqui é da língua, né? E isso acontece. Então surgiram vários nomes. Mas na Bíblia somente 3 nomes de anjos surgem na Bíblia. Alguém pega no livro de Daniel 12, por favor? Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Quem pode ler para nós? Peraí que eu sou meio ruim pra achar esses negócios aí. Tá, tranquilo, fique em paz. Daniel é antigo? Antigo Testamento, profeta. Aqui hoje vai ser assim, como hoje vai ser um tema meio que a gente vai ficar pulando de passagem em passagem, então a gente vai ter que ficar procurando. Tá? Não tem uma sequência, digamos assim, Quer pegar outra Bíblia? lógica. Daniel 12, 1. Alguém já vai para o Daniel 8, 16 também, que vai ser o próximo. Aí já fica uma Bíblia em Daniel 12 e Daniel 8, por favor. Eu já vou abrir a minha aqui em Tobias 3, que aí já fica 3 leituras sequenciais. Rapaz, Eu já até estou enrolada aqui. sou ruim nisso. Tem já um padinho. Como é que eu já vou ajudar vocês aí? Deixa eu só separar aqui Tobias 3,16. 3,16, tá aqui. Eu clico pro lado, eu vou pegar meu remédio. Deixa eu achar aqui. Você vai achar mais rápido. Marta, tô cobrindo meu peito, tudo. Tá o quê? Dura. Eita. Estou. Não sei se é só. Passar para nós no. Daniel 13, é isso? Você precisa passar para nós as leituras que a gente vai trazer hoje. Ah, mas são várias. Hoje vai ter que ficar saltitando. Ó, Daniel 12, aqui já. Segura aqui. Presta da senhora, que é o Daniel 8, né? Daniel 4, 8. Daniel 8. O da senhora é Daniel 8, 16. Tá? Então lê primeiro o Daniel 12, 1, por favor. Cadê minha água? Pode ler, por Pode favor. ver? Nesse tempo, levanta-se a Miguel, o grande príncipe, que
Tá bom, é só isso aí, só para mostrar o nome. Isso. Então, o primeiro anjo que nós temos na Bíblia, não importa a ordem, tá? É aqui da leitura, eu estou pegando a leitura que está aqui no dicionário. O primeiro anjo que nós temos é Miguel. Miguel. Como eu disse, só tem 3 nomes citados na Bíblia, tá? Então, agora o da senhora, por favor. 16, né? Isso. Então, vinda do rio Ulai, ouviu uma voz que gritava: Gabriel, explica a visão para ele. Gabriel. Então, ó, nós temos Miguel, nós temos Gabriel, e agora nós temos em Tobias o nome do Rafael, que são os 3 nomes que existem. Tobias qual? Versículo? Tobias 3, 16 seguintes. Deixa eu achar aqui onde ele já fala o nome, porque eu só leio a parte. Essas 2 orações foram enviadas, está lá no 24 e 25, tá, do Tobias. Essas 2 orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória de Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, né? Então, olha só. Miguel, Gabriel e Rafael. Na Bíblia só tem esses 3 nomes. Não tem outro nome de anjo na Bíblia. Ah, mas como que surgiu o nome? Surgiu por algum apócrifo, alguma leitura apócrifa. Na Bíblia que nós temos, seja ela católica ou seja ela evangélica, Leitura apócrifa. Apócrifa é aquelas leituras que não foram consideradas pelos cânones das igrejas em si, tudo, né? Tem leitura apócrifa, por exemplo, no judaísmo, que é da onde surgiu algum nome de anjo que a gente vai ver também, né? Então, assim, são leituras que não foram consideradas pelo cânon daquela geração religiosa, certo? Então, ou seja, na Bíblia só tem esses 3 nomes. Não existe outro nome mais da Bíblia de anjo em lugar nenhum. Esses nomes podem se repetir, como por exemplo no Novo Testamento vai falar de Gabriel, que vai lá anunciar o nascimento de Jesus, tal. Então, ou seja, são só esses 3 que aparecem. Mas isso não significa que somente tem esses 3 únicos. Existem outros que a gente também tem em várias outras leituras que falam sobre as potestades, que falam sobre os principados, e todos esses potestades, principados, tudo são figuras angelicais. Tem outras figuras que os arcanjos, serafins, querubins, todos esses aí fazem parte da família angelical. Mas nome mesmo só desses 3. Os outros não. Não existe outro nome. Nós vamos agora entrar então numa leitura. Gênesis 19:1. Quem pode achar, por favor? Gênesis é o primeiro. Gênesis 19:1. Acha por gentileza a senhora 28:12. Gênesis 28:12. Gênesis 19:1 e Gênesis 28:12. Essas leituras aqui a gente vai começar a perceber a primeira missão que os anjos têm, que é mostrar a grandeza de Deus. Certo? Ele mostra a grandeza grandeza e glória de Deus para os seres humanos. Então aí nessas 2 leituras, são 2 das que existem, várias, mas a gente vai usar só essas aí. Vamos lá. 19:1. A destruição de Sodoma. Ao anoitecer, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostou-se com a face por terra. E disse: Eu vos peço, meu senhor, descei à casa de vosso servo para ir passardes a noite e levar-vos aos pés, e lavar-vos aos pés. Sim, mas não precisa ler tudo não. Já passou aí Já estou quase no 3. Então, é só um. Só repita um, por favor. Então, a destruição de Sodoma. Ao anoitecer, quando 2 anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e postou-se com a face por terra. Ou seja,
ao ver o anjo, nós temos essa percepção da grandeza de Deus, e diante da grandeza de Deus se prostra todos os seres humanos, né? 28:12, por favor. Teve então um sonho. Aliás, teve então um sonho. Uma escada se erguia da terra e chegava até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Javé estava de pé no alto da escada e disse a Jacó: Eu sou Javé, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você e à sua descendência. Eu entrego a você e a sua descendência. Sua descendência se tornará numerosa como poeira do chão, e você ocupará o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e de sua descendência. Eu estou com você e o protegerei em qualquer lugar onde você for. A questão importante ali dessa leitura é os anjos que sobem e descem diante da presença de Deus. Ou seja, estão servindo a Deus. Os anjos estão ali naquele momento, né? Existem várias outras, gente. Aqui tem uma infinidade de citações bíblicas, né? Nós vamos agora para mais algumas outras, que vai mudar um pouco. Agora vai falar sobre a mensagem, mensageiros de Deus e serviços dos homens, tá? Então vamos aí, Gênesis 16, 7 e 9. Você pode achar esses dois versículos. Gênesis 16, 7 e 9. Acha para nós, por favor, Gênesis 21, 17. Gênesis 16, 7 e depois o 9. Ou se já lê 6, 7, 8, 9, né? Pode ler os três. Essa Bíblia aqui. Calma, agora não estou entendendo não. Cadê vocês? Aqui. Abraão disse a Sarai: Pois bem, tu serva, está em tuas mãos. Fazei-lhes como melhor de parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo que de e alguma coisa? Deixa eu ver. Como que é o nome? O anjo de Javé, ou o anjo de Adonai e tal. Vixe, o anjo de Javé a encontrou perto de certa fonte no deserto. A fonte que está no caminho de Sur. Aí entra o 8. Pode ler ele também, depois o 9. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença da minha senhora, Sarai. O anjo Javé lhe disse: Volta para a tua senhora e se lhe submissa. Aí veio o 10. Não, tá bom. Aí o que acontece? A servidão do anjo, né? Ou seja, Agar, né, tá sendo maltratada. Sarai, ela foge, só que o anjo vai lá e opa, não, volta. Porque, ou seja, tem alguma missão, ela tem que resolver tal, isso agora não nos importa. Mas o anjo servindo a humanidade, servindo a Deus através da humanidade. Aí, agora sim, o que eu percebi aqui, é igual você falou, só cita 3 nomes de anjo. Esses anjos a gente não sabe quem é. Não tem nome. É um anjo. É anjo. É um anjo que está aí, que está a serviço de Deus, né? Entendeu? Não vamos dizer um anjo qualquer, mas É um anjo. é um anjo. É uma criatura angelical, espiritual, que age em meio à nossa sociedade, né? Isso tudo também é por dado de fé. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai entrar também em contexto histórico. A gente, na verdade, já estou entrando no contexto, mas é porque a gente tem que ver primeiro o anjo para entender depois os demônios. Né? Então, para ficar claro. Então, assim, por que existe? O anjo existe para dar testemunho da glória de Deus
e para servi-lo na humanidade. Servindo a humanidade junto. Então, para isso. Né? Agora o 21, 17. Deus ouviu os gritos da criança, e o anjo de Deus lá do céu chamou Agar, dizendo: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu os gritos do menino que está aí. Levante-se, pegue o menino, segure-o firme, porque eu farei dele uma grande nação. Ou seja, o menino chora, tá tendo alguma coisa que não nos interessa, Deus ouve e manda o anjo para acudir. Então, ou seja, né, tá servindo a humanidade, e ao servir a humanidade o anjo serve a Deus. Certo? Acho que de anjos, acho que dá para ficar bem claro. Como eu disse, como que surge o pensamento angelical? Desde quando começou a surgir o pensamento religioso. Independente de qual é o pensamento religioso. Os anjos surgem aí, na história da humanidade. Certo? E aí os anjos têm algumas funções específicas. Servir a Deus e mostrar a glória de Deus. E ao servir a Deus, ele serve a humanidade também. Certo? Alguma dúvida referente à questão anjo? Não. Não? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá. Então eu vou ler uma parte. Eu vou ler uma parte daqui, depois eu leio uma parte daqui, depois eu volto pra cá. Porque eu fui escrevendo, eu fui compilando, fui achando as informações para trazer, né? Então, ó, para explicar as mazelas do mundo e do homem, houve um esforço natural do homem de criar figuras malignas nas religiões cristãs, judaica, islamismo e como encarnação do mal, certo? Ou seja, como que vamos pensar assim? Como que surge o pensamento demoníaco? Então, ou seja, o homem sofre, acontece um monte de tragédia, acidentes naturais da existência humana. Acidentes naturais. Certo? Então acontecem as coisas, o homem morre, o homem perde, né? O homem chora. Então, peraí, o que leva a isso a acontecer, sendo que tudo é bom, como a gente já viu em Gênesis, a gente vai ver hoje de novo, que Deus fez tudo bom. Se tudo é tão bom, por que existem algumas coisas ruins? Então, para isso, para tentar explicar, o homem, né, nós criamos uma figura mitológica demoníaca, umas coisas malignas, né? Aqui, ó, porém, a figura diabólica nos tempos mais longínquos, ou seja, lá quando era uma, digamos assim, uma ambiguidade também. Se pensava o quê? O belo é divino, o que é feio já não é divino. Isso desde a Grécia Antiga. Na filosofia, quando a gente estuda, e vamos estudar a questão dos gregos antigos, a gente vê muito disso. O que era amável na Grécia? Era o que era belo. E o que não era belo? Era rejeitado. Nós vimos isso no 300. O Isso. filho nascia mais velho, joga ele lá de fora. Exatamente. Então, ou seja, existe isso. Então, a sorte, o azar, tudo mais ou menos ambíguo. O homem sempre lidou com essa questão, né? Com essa dualidade, com essa questão, tipo, existe coisas boas e existe coisas ruins. As coisas boas a gente explica facilmente pelas crenças. Deus, os seres, né, angelicais, tudo é bom, tal, mas como tem a coisa ruim? Então, tá aí mais ou menos um princípio de como começa a surgir o pensamento demoníaco. Interessante. Nós vamos agora, eu vou ler aqui um trecho bem extenso, tá? Que fala, já começa sobre a parte dos demônios do dicionário Bauer, dicionário bíblico teológico. Porque algumas pessoas falam, mas da onde vem os fundamentos? Opa, peraí, isso aqui também tá aí, as pessoas não vão atrás, né? Então, vamos lá, demônio. É um conceito de uso frequente na história das religiões. Vem do grego daimon, que se encontra a primeira vez em Homero, na obra Ilíada. A primeira vez em Homero, né? Ele escreveu a obra Ilíada, surge, então, daimon. Mas prestem atenção, originalmente esse termo não evoca nenhuma apreciação nem positiva e nem negativa. De primeiro momento, daimon é só uma coisa que está ali, que está acontecendo. Certo? Em Ilíada, tal, aí tem que ver a obra, tem que ler, tem que ver o teatro, existe, então, tipo, né? Nem positiva nem negativa. Dos seres sobrenaturais assim nomeados. Podemos dizer que somente uma teologia mais evoluída costuma levar
há uma distinta explicação entre os deuses e demônios. Então, somente com uma teologia bem mais elaborada. Quando Homero criou, ele só criou um personagem. E Homero é século VIII antes da era cristã. Então, ó, bem mais antigo, certo? Uma negativação dos demônios ocorre apenas quando são degradados a seres inferiores e hostis aos deuses. Aqui é interessante que Homero era grego, vivia uma outra cultura de que existia a questão de vários deuses e tudo mais. Isso era lá na Grécia. Então começa, olha só, os deuses, que são bons, entre aspas, tudo bem, porque os deuses eram criações humanas na Grécia, para falar justamente as qualidades humanas. Cria-se então os daimons, que vai falar o que? Das imperfeições humanas. Isso na Grécia Antiga. Certo? É nessa acepção da palavra que em grande parte dos escritos bíblicos aparecem demônios, sendo que uma das formas que o seu componente originalmente positivo sobreviveu são os anjos. A explicação mais plausível para a origem conta com dois fatores. De um lado, os demônios podem ser vistos como projeções das sensações internas que resultam a expressões do homem. Então, olha que interessante. Como que é? Então, o demônio, naquela época, já era visto como uma expressão do ser humano, das atitudes humanas e tudo mais. Porque o mal, gente, o mal é do ser humano. Por mais que a gente fale que não, tal, Deus fez tudo bom, Ele fez tudo bom, só que quem se corrompe é o ser humano. E assim, essa questão de quem se corrompe é o ser humano, a igreja vai colocar o quê? Que quem corrompe é o próprio anjo por si próprio. Mas é o quê? Uma transferência de valores. É uma transferência do tirar de mim e colocar nele. Se a gente pensar logicamente, é isso. Certo? Do outro lado, também os fatores externos podem entrar em jogo, fazendo surgir demônios. Por exemplo, aspectos sociais, perdas ou perigo que parte do ambiente humano. Essas causas externas e alheias à própria vida da pessoa podem, por serem estranhas e hostis, ser demonizadas. Ambas as causas podem invadir a crença popular, concretizando-se em figuras antropomorfas. Ou seja, criamos um ser que é igual a nós, que age na nossa vida, que fala para nós o que a gente deve fazer ou deixar de fazer. Isso está aqui, no dicionário bíblico. Tá? Então, ou seja, eu não estou falando uma besteira tão grande, porque algumas pessoas, claro que falam, mas isso aí estuda, né, filho? Então vai estudar um pouquinho e vai entender. No século IV a.C., o profeta Zoroastro descreve um ser chamado Arimã. Século IV a.C. Eu já falei do século VIII a.C., que surgiu, que está aqui. Isso aqui foi outras fotos que eu fui buscar. Então o profeta Zoroastro cria um personagem chamado Arimã, príncipe das trevas, que se opõe ao Madzada, que é o príncipe da luz. Então, de novo, essa questão do bem e do mal sempre existiu. Existiu na história da humanidade e também na história da igreja. E aí, quando eu falo nesse sentido da igreja, a gente tem que voltar para o catolicismo. É claro que a gente não estamos usando uma fonte aqui para falar assim, é uma doutrina católica, mas eu ouvi isso na igreja. Uma questão que até mesmo o famoso conhecido, né, Agostinho, Santo Agostinho, ele lidar com uma questão de que ele sempre teve esse pensamento do bom e do mal, que está ali falando com a gente isso até hoje. Por mais que fale que isso não pode, isso faz parte de nós, certo? Então, ou seja, isso acontece. Então, olha só, o profeta Zoroastro, no século IV a.C., cria Arimã, príncipe das trevas, que vai contra o Mazda, que é o príncipe da luz. Essa ideia é incorporada pelos hebreus durante o cativeiro da Babilônia, que logo logo nós vamos ler aí.
algumas passagens aí que eu já separei. Então a ideia de Zoroastro é captada pelos hebreus e como que é a ideia? Pegou lá de um profeta de uma outra religião e eles pegaram para eles. É uma ideia. A mesma forma acontece com o cristianismo. O que é o cristianismo? Eu sempre falo para as pessoas. É uma ideia para um povo específico que nós pegamos. É isso que a gente está aprendendo nas leituras, né? Quando a gente vê o Evangelho de João, por exemplo, que a gente já estudou algumas partes, a gente viu que foi escrito para um povo. E daquele povo a gente pega para nós, como se fosse o nosso. Então é a mesma coisa. Os hebreus pegaram de Zoroastro uma ideia. A partir de então ganha o nome de Satã, que é o acusador, que é o adversário e tudo mais. Por quê? Porque lá na Babilônia, no cativeiro, existiam aqueles que acusavam, aqueles que tal. Então, ou seja, esse é o Satã. E a gente vai ver que isso surge até mesmo no Evangelho, que a gente vai também passar hoje, rapidinho. No século II a.C., a figura do demônio aparece em alguns apócrifos da tradição judaica. Mais tarde aparece na tradição cristã. Então olha como que é interessante. Alguém pensou, criou, outro vai lá e pega, traz para si. A outra vai lá e pega e traz para si. Os cristãos vão lá e pegam do judaísmo e traz para si. E aí vai transformando. E vai criando. Vocês vão ver que aqui nessa história eu coloquei até mesmo a evolução do pensamento de como é o demônio. Como que surgiu, que não era nada, de repente é um ser, e aí vai se tomando forma até chegar com chifre, rabo, e como a gente imagina. Porque a gente até imagina como que ele é. Então foi da tradição judaica para a tradição cristã. Chegando no Novo Testamento. Certo? O pensamento das criaturas espirituais que negam Deus, aqui é interessante porque, olha só, o pensamento das criaturas espirituais que se rebelam contra Deus formam várias legiões. E a gente vai ver várias informações na Bíblia, no Novo Testamento, quando a gente estudar, por exemplo, o livro de Mateus e tudo mais, que vai ter hora que, por exemplo, fala assim, entre naquele manada de porcos, todas essas informações, já vão guardando que isso tudo já vai vindo em aulas futuras. É interessante que toda vez que pensamos em legião, é porque o povo tinha um problema com a guarda romana. E quem que era o demônio que assolava os primeiros cristãos, judeus cristãos? A guarda romana. Então a guarda romana me persegue. Eles são o quê? Demônios. Então por isso que toda vez que a gente vê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que os espíritos do mal entrou nos porcos, a gente começa a pegar a questão da possessão, por exemplo, que olha, os guardas romanos estão nos perseguindo porque eles estão cheios de espíritos do mal. Ou seja, quando a gente vê legião, até tem uma passagem que fala assim, quem é você? Jesus está lá dialogando com nós, somos muitos, somos legião. É o Império Romano. É a guarda do Império Romano que perseguia os cristãos, que estava perseguindo Jesus. Que estava perseguindo aquela comunidade. Então isso aqui é muito importante a gente já saber e guardar, para quando a gente lê algumas coisas, informações da Bíblia, a gente não ficar tão perdidos. Certo? Não sei se eu estou deixando ficar claro. Tá? Eu tentei fazer o mais claro possível. Então, é isso que a gente estuda na teologia, é isso que acontece. Então, eu já falei da legião, que é o agrupamento militar romano. O nome do líder eu vou falar daqui a pouco, né? Lúcifer que surgiu... Vou falar já. O nome do líder dos demônios, Lúcifer, ele é citado num livro apócrifo da tradição judaica. Tá? Como eu já falei para vocês, outros nomes vão surgindo em alguns apócrifos e tudo mais. Lúcifer surge numa tradição judaica, no qual nós temos um comparativo com o livro, se eu não me engano, de Daniel, que fala do anjo caído lá. Do anjo não, fala de um ser caído e tal, e a gente. Só que não tem nome. A única informação que tem desse anjo caído é que ele brilha muito. Ele é portador de luz. E o que é a tradução da palavra Lúcifer? É portador de luz. E é interessante que houve no período da história da sociedade até mesmo uma comparação do Lúcifer com Jesus. Porque quem é o portador da luz para os cristãos? É Jesus.
Então houve uma comparação, e vocês vão ver que a própria Bíblia, agora a gente vai ler daqui a pouco umas passagens, que acusa Jesus como demônio também. Então assim, é interessante tudo isso. No início da era cristã, ou seja, a igreja primitiva, acreditava-se que os demônios assumiam as formas dos gladiadores, como eu acabei de falar. Né? Estou repetindo já de novo. Então aí começa a surgir o pensamento de possessão. Existe ou não existe? Aí eu vejo manifestações, quando eu vou na igreja, existe manifestações? Existe. A gente não vai entrar no critério hoje do que é aquilo. Certo? A gente sabe que existe. Eu creio que todo mundo aqui já viu alguma coisa. Alguém lá se tribuchando, virando a voz e tal. Tá? Aquilo tudo tem explicações também científicas para que acontece aquilo. Nós não vamos entrar hoje no mérito, porque senão é um assunto que eu falei, né? Eu até falei com a Ju ontem. Falei, eu não vou entrar no evangelho porque é um assunto que estende. Vai longe. Então, ou seja, então não vamos entrar também nessa questão, mas eu vi alguém lá que até virou a cabeça assim, 190 graus. Nossa. Não sei, meu, é outra explicação. A gente vê isso outro dia. No século... agora já é o século IV, o concílio da cidade de Toledo, né, houve um concílio tal, que deu ao demônio alguma característica que é o que a gente tem medo. Um bicho de chifre, com pele preta ou vermelha, de rabo, e que possui um tridente enorme que é para espetar a bunda de quem ele captou para si. Então, tipo assim, como que surgiu esse monstro? No concílio de Toledo, certo? Em Toledo. Em 1215, no ano de 1215, o concílio de Latrão determinou que o demônio, os diabos, esses seres são criaturas de Deus, também foram criados por Deus, tal, por isso que vamos falar assim, eles não têm muito poder, não têm autonomia. Da mesma forma que o anjo é criatura de Deus, e aí a gente entra no dado de fé, que o que houve com os demônios? Como surgiu dentro da fé? Anjos que se rebelaram contra Deus, e se tornou um demônio, porque perdeu a luz. Né? Lúcifer, portador de luz, se volta contra Deus, retira-se a luz dele, então ele fica sem luz. Certo? Então, ou seja, o concílio vai falar, olha, os anjos, não fala dos anjos, tal, mas o demônio é criatura também de Deus. Certo? E aí já é uma coisa para a gente começar a tirar um pouco aquele medo, desmistificar. Se é criatura de Deus, o Lúcifer não tem mais poder que Deus ou poder igual a Deus. Porque nada tem maior poder de Deus. E aí já entra um dado de fé, já entra um dado histórico, já entra um monte de informações. Eu tenho medo do demônio. Não temos que ter medo. Demônio não tem poder maior que Deus. E outra coisa, se os anjos são criadores, são criaturas para servir a Deus, servir a humanidade, não é isso que a gente viu no começo? Como é que você é rebelde? Não, mas independente da rebelião, se os anjos são criaturas para servir a Deus, servir a humanidade, os demônios que são anjos são o quê? Criaturas para servir a Deus, servir a humanidade. Essa é a lógica, é matemática. Raciocínio lógico. Agora está explicado porque os mexicanos, quando vai para as minas, pedem a proteção de luz. Para eles é normal. Sim. Normal. Por quê? Porque é um anjo, independente de ter a graça da luz divina, ele tem um fundamento. A essência da coisa não muda, gente. Quando a gente trabalha a essência na filosofia, a gente vai ver que a essência ela nunca é mutável. Ela não pode ser mudada. Porque se ela muda, aquilo deixa de ser aquela coisa. Essa garrafa ela tem essência de ser garrafa. Se ela tivesse a essência do ser dela, de ser um cachorro, ela seria um cachorro, estava latindo agora. Aí não, a essência do ser garrafa é ser essa garrafa. E é essa, não é ser essa ou ser igual a outra, não. Cada uma tem a sua essência. Cada copo tem a sua essência. Então os anjos também, nós também. E a nossa essência também nós podemos trazer para um pensamento do caráter. Então a mesma coisa, o anjo caído não pode mudar a essência. Ele perdeu a luz, mas ele não perde a essência. Certo? Não sei se eu estou sendo claro. Não.
A clareza danada. Então aqui o concílio determina que o anjo, que os demônios são criaturas de Deus e são inferiores, tal, tudo isso que eu já acabei de explicar. Da mesma forma que na novela de Jó, lá atrás tem a novela do livro de Jó, fala que o anjo vai lá, pede permissão, olha, esse aí é muito fiel porque você dá tudo para ele. Deixa eu cutucar ele para ver se ele não vai voltar para mim. Deus fala, concedido. Ou seja, os anjos e demônios tal, precisam da permissão de Deus para agir. Ponto. Acabou. E se precisa da permissão de Deus, logicamente nós que somos imagem e semelhança de Deus, se somos imagem e semelhança de Deus, nós somos o mais próximo da perfeição divina. Não somos perfeitos, não somos divinos, mas nós somos o que estamos mais próximos. Se nós somos mais próximos, porque anjo não é imagem e semelhança de Deus. Tanto que os anjos servem a Deus e servem a humanidade. Certo? Não é isso que a gente viu agora? Então, peraí, se nós que somos imagem e semelhança de Deus, o anjo ou o demônio tem que prestar um pouco de respeito às pessoas. Não é assim, eu vou entrar na vida da pessoa e fazer o inferno. Ou eu vou entrar na vida da pessoa e vou fazer coisa boa. Então precisa também de uma permissão humana para se entrar, para deixar de entrar, para acontecer, para deixar de acontecer. Né? Isso aqui é um adentro que eu estou trazendo para nós, porque é uma questão lógica também racional. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. E nós acreditamos nisso. E Ele cria os anjos, criaturas. Ele cria o animal, Ele cria as coisas, criaturas. Mas o único ser que é a imagem e semelhança de Deus é o ser humano. E no século XIV surge na Europa um movimento chamado luciferinos, que pregam Lúcifer como um escolhido de Deus por seu primeiro anjo de luz. Tá? Então isso, olha só, em que século que já foi esse movimento? Século XIV. Bem mais próximo. Por isso que se... E aonde? Na Europa. Então quem trouxe o cristianismo para o Brasil? Os europeus. Automaticamente veio gente para cá trazendo uma questão de luciferiana, tal, etc. Ficou claro essas questões? Sobre anjos e demônios? Vamos entrar então em agora algumas leiturinhas aí. Levítico 17, 7. E acha, por favor, Deuteronômio 32, 17. Levítico 17, 7. E depois Deuteronômio 32, 17. Por favor. Deixa eu anotar, porque isso é bom a gente voltar, né? Sim. Essa gravação aí tem que ir pro YouTube. Hã? Nossa, eu não trouxe um caderno hoje. Vou tirar a foto dele. Tira, você entendeu o que eu fiz? Vou deitar. Mais fundo. Tá procurando aí, ô companheiro? Você achou Eu tô Levítico? achando o Deuteronômio. Levítico eu já achou. Então vai lá, Levítico 17, 7. Era lá que eu tô procurando. 32. Eu tô procurando ele. 31, 32, 17. Januário, tá tudo bem? Tranquilo que hoje você tá gravando, você não falou nada? Não, eu vou manter calado hoje. Depois eu assisto o vídeo. 32, 17. Depois você pega as informações, sim, vê sim. e tal, vê e reflete no que a gente falou, né? Mas como eu falei, tem muito mais assunto. Assunto Bem mais, né? Tem, é que é muito complicado, é muito complexo, porque é um assunto que... Porque entra a questão da fé, do medo, do temor, da realidade, da vivência, de um monte de coisa de cada um. Mas isso que eu estou falando é a síntese. Eu estou falando só da figura mitológica, anjos e demônios. Né? Então essa é uma síntese dessas figuras mitológicas. Vai lá, Levítico 17, 7. Por Só favor. o 7, né? Isso. Só um momento. Aí nessas duas passagens a gente vai ver como que começa a entrar o pensamento dessa figura, que ainda não tem nome, no mundo dos hebreus, que começa a trazer o judaísmo. Entendeu? Essas duas passagens já é o princípio, lá atrás, de como começa
surgir. É claro que tem outras passagens, mas eu peguei essas duas para ficar mais fácil. Não mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Isso é lei perpétua para eles e para os seus descendentes. Isso, olha só. Aí não falou nada, não tem nome ainda. Não está falando o quê? Mas está falando o quê? Que não vai mais... sacrifício aos sátiros. Seu sacrifício aos sátiros. Leia, por gentileza, Deuteronômio 32:17. Sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não serviam conhecido, deuses novos, recentemente chegados, que seus antepassados não temiam. Não, tá bom já. O sacrifício aos sátiros aí é aos deuses desconhecidos que já Tá tinham. lá. E esses deuses desconhecidos ali já começa a surgir a primeira ideia. São demônios. Sacrificaram a demônios. Então, olha só, uma leitura. Deuses. É por isso que eu sempre falo, a Bíblia, eu aprendi isso na teologia, é uma colcha de retalho. A gente precisa costurar ela para poder se encaixar. Perceba que uma leitura levítica e outra Deuteronômio. Olhando por fora, uma leitura não tem nada a ver. Vamos ler uma sequência e tal, acabou. Mas não, as duas se completam. Então em Levítico está falando o quê? Não vão oferecer mais seus sacrifícios aos sátiros. Por quê? Porque já havia oferecido aos considerados demônios, que são outros deuses que não são da existência do mundo judaico que está aí. Então aí começa a entrar os primeiros, para aquele povo naquela época, a questão demoníaca. Tá? Quem que é o demônio aí? São esses deuses que nós nos conhecemos. E os seus seguidores, que são todas as gerações, tal, que são, né, os sátiros. Efésio, agora vamos para o Novo Testamento. E agora a gente vai ficar só no Novo Testamento, que é mais nossa, né? Efésios 6:12. Depois, já marcou? Efésios 6:12. Marcos 1:27. E eu vou abrir aqui a minha em Mateus 25:41. Marcos 27. Vamos lá. Nessas três passagens que eu trouxe, que eu escolhi, então entra o pensamento demoníaco no pensamento na era cristã. A gente viu essas duas agora, que é lá no Antigo Testamento ainda, que é lá para o povo hebreu. Desse povo hebreu vai vindo, agora entrou o pensamento no mundo cristão. Então, é só para a gente ver como que acontece. Achou Efésios? Efésios é no Novo Testamento. Vai pra cá. Vai pra cá. Efésios 6:12. Pode ler o Marcos. E a leitura ela é para mostrar só no... Não precisa ser na ordem. Efésios 6:12. Pode ler, Bruno, por favor. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a redondeza da Galileia. Espíritos maus. Tá lá. Então Jesus está acontecendo alguma coisa, tal. A gente vai entrar no mérito todo. O que o povo fala? O que é isso? Ele manda até nos espíritos maus. É um ensinamento novo. Então, ou seja, tá vendo? Tá surgindo aonde? Tá começando a vir pro cristianismo. É claro que a gente não pode falar que era o cristianismo como é hoje, porque está se formando as primeiras comunidades dos judeus que ainda permanecem um pouco no judaísmo, mas começam a seguir uma nova ideia de Cristo. Então ali já, peraí, tal ensinamento novo, que isso? Espíritos maus, demoníacos? Vai lá, Efésios 6:12. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne,
mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que provocam as regiões celestiais. Então aí ó, já entra já um caráter mais espiritual, no qual, opa, peraí, nossa Aqui já briga... foi tudo para religião. Já. Aí já foi tudo. Entendeu? Exatamente. Então olha como que é as coisas. Agora eu vou ler Mateus 25, 41. Nossa, mó barato. 25, 41. Voltar-se-á em seguida para a sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, e de para o fogo que está destinado, o fogo eterno que está destinado aos demônios e seus anjos. Então olha só, já entrou no mundo cristão. O pensamento demoníaco já surge, então, aqui no cristão. Olha como que da senhora ali está aquela questão dos espíritos maus. Aqui já tem um princípio já um pouco maior, que fala da potestade, dominações e tudo mais desse mundo de trevas. Aí e ele aqui, já construiu o inferno. aqui já surge o princípio de inferno. Que a gente não vai entrar também no mérito de No inferno hoje. Né? Que até Não. teve um outro rapaz que já perguntou, né? Já teve algumas outras perguntas sobre a questão do inferno. Mas olha como que já começa a surgir o pensamento de inferno. Não tinha. Né? Tinha o pensamento de Hades, que vem da Grécia Antiga. Né? Agora aqui já começa a surgir, opa, inferno. Outro estado, outro lugar. Mas isso agora, hoje não nos é muito... Né? Claro que casa é o assunto, mas ainda não. Evangelho de João. O amor da minha vida, João 7, 10, João 7, 20 e João 10, 20, por favor. Evangelho de João, ele não tem como ficar fora. João 7, 20 e João 10, 20. João. Capítulo 7, versículo 20. Sim. E lembrando que no próximo encontro a gente volta para o Evangelho de João, capítulo 5, se eu não me engano, né? Porque a gente estudou já o quarto, foi? O último foi quarto, né? Então a gente agora vai voltar para o capítulo Qual que você 5. está procurando aí? João 7. João 10. Isso, João 7, 20 e João 10, 20. João. Mas pode ir. A multidão respondeu: tens um demônio? Quem procura matar-te? Aí já está no 21. Isso, aí eu não falei, né? Antes. Lembra que eu falei que Jesus foi acusar demônio? Leia o 18, 19. 18. Quem fala por si mesmo procura a própria glória, mas aquele que procura a glória de quem o enviou é verdadeiro e nele não há impostura. Moisés não vos deu a lei. No entanto, nenhum de vós pratica a lei. Aí, só um minutinho, nessa deixa, Jesus falando com a comunidade. Moisés deu a lei, mas vocês não estão praticando a lei. Então Jesus está fazendo o quê? Jesus está mostrando para eles, olha, vocês estão meio que errados. Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho. Barulho na praça. Tranquilo, isso acontece. Estava programado porque é o remédio da minha mãe, mas aí depois eu dou. Então, aqui a lei dele é os 10 mandamentos. Não só, vários outros, né? Vários Todos outros. os mandamentos antigos. Mas aí Jesus está... vamos pensar assim, Jesus está acusando aquela geração. Fala, ó, vocês não fazem o que tem que ser feito. Aí o que a geração vai falar para Jesus? Vós não lei, por que procurais matar-me? A multidão respondeu: tens um demônio, quem procura matar-te?
Ou seja, ele está falando, se Deus tinha um demônio, quem procura matá-lo? Jesus? Não, É ali isso, a geração, o povo está falando assim, olha como que é. Ele acusa essa geração por um crime, por um erro. Uhum. E eles falam, não, mas peraí, você tem um demônio, por isso que a gente quer te matar. Uhum. Ou seja, Jesus, Caramba. Jesus daí tem o demônio no corpo. Entendeu? Nessa figura aí. Na concepção, não é que Jesus olha pra cá, Jesus não tem demônio no corpo, tá? Mas o povo pensava isso. Porque ele fez é aquela coisa, opa, você falar que eu tô errado, você é o demônio. Você é o demônio. Entendeu? Mas já seguindo lá no 21, outros diziam: essas palavras não são de um possesso, porque um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Aí, ó. A questão, a comunidade. Nossa, Ele tá fazendo uma coisa boa. Ele fez, sim. praticou uma. Isso não é ação de um demônio. Mas isso aí quando a gente chegar no João 7, Esses pernilongos aqui, o que que é? são demônios. Esses são os demônios que estão tentando possuir. Tipo, Vai. Deus do céu. Vamos lá. essas tem. Pior que tá até ligado o negocinho na tomada aí, mas aqui o bicho é demais. Vamos lá, no João 10, 20, por favor. 10, 20. Ele não. Quando já Não, é foi. o João Ele leu o João 7. 7. É João 10 agora. 10, 20. Isso. Fui eu que li, né? Já leu? Eu que já li, né? Tem alguém te chamando. Tem alguém que chegou agora. Dá um pause. Vamos falar Clay. Não, pode continuar. Foi isso que eu li agora, ó. No 20. É. Que fala de abrir os olhos de um cego. Eu tô gostando pra caramba, né? E às vezes nossos olhos espirituais são muito cegos, né? A gente tem que se atentar pra isso. É, na comunidade lá que a gente vai. Então vamos lá. Leia, Então, por gentileza. é o que eu li. Fica à vontade. Muitos diziam: ele tem um demônio, está louco? Por que vocês Tudo o bem? escutam? Outros diziam: essas palavras não são de um possesso, porque um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Isso. É, exatamente. É isso aí. As duas leituras estão no mesmo evangelho. É uma sequência uma da outra. Mas lembra que eu falei que João e todos os outros livros, tudo sempre é escrito para um povo específico. Aí, o que a gente começa, já podemos comparar? Uma briga comunitária, uma briga de comunidades. Sabe a comunidade tal, a igreja tal que briga contra a igreja tal, a comunidade tal? Era isso que estava acontecendo. Mas quem que eram essas comunidades? Só para a gente começar a ilustrar para quando a gente for voltar nesse evangelho. Aquele lá que queriam acusar Jesus, né, que era o império, que era os líderes religiosos naquele tempo, do templo, né, que estavam acusando Jesus, falando, olha, é por isso que a gente quer te matar. E a comunidade menos favorecida, que é aqueles que têm a fé, que viram os milagres, e que viram que, opa, peraí, mas ele não é. Então, mas é só para a gente ilustrar isso aí. Então, para mostrar que Jesus também é acusado de demônio, de possuir, etc. Agora vamos nas últimas duas passagens, a gente vai ver o demônio sendo vencido. Tiago 4, 7 e depois Apocalipse 12, 9. Tiago 4, 7, Apocalipse 12, 9. Briguei em cima da página. Deus me livre. Apocalipse lá é cá por aqui mesmo. Não, mas Que você ele pegou? pegou qual livro? Apocalipse ou Tiago? O Apocalipse, abri bem em cima. 12, 9, né? 12, 9. Então você fica aí no Apocalipse. Só vai em Tiago 4, 7. O Apocalipse deixa por último. Porque aí a queda do demônio e aí a gente encerra esse assunto. É claro que a gente pode ter os comentários, né? Mas a gente encerra a parte que eu trouxe. Nossa, a aula passou rapidinho. Já. E deu uma hora, né? Deu certinho. A gente começou um pouquinho mais. Tem uma boa didática. A gente tenta. De cortando o que vai dispersar muito. Deixa eu enxergar onde é que tá o 7 aqui. O 7. 5.
7. Achei. Portanto, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo, e este fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Isso. Ó, o grande segredo para vencer as tentações, o diabo, os demônios, tudo, qual que é? Repita de novo. Sejam submissos a Deus. Se eu sou submisso a Deus, nada... Lembra que eu falei já aqui? Eu trouxe a questão de que o anjo é criado de Deus, os demônios é criado de Deus, eles servem para quem? Para servir a Deus e servir a humanidade, sendo que se eu for submisso a Deus, assim como Jó lá, que eu falei, né, tudo, a gente, um dia a gente vai lá para o Antigo Testamento, vai ler, o grande segredo, eu não preciso ter medo do demônio não, gente. Ninguém precisa ter medo do demônio, de nada. Não. Porque se eu for submisso a Deus, temente a Deus e respeitar a Deus e tudo, o demônio tem que ajoelhar diante de nós. A gente não sabe disso. Qual que é o problema nosso? Aí você já vai ler o Apocalipse. Qual que foi o nosso problema? Nos colocaram um medo tão grande na nossa cabeça, falando que o demônio é um ser tão poderoso, que nós acreditamos tão fielmente que ele é tão poderoso que às vezes ele chega até a ser maior que Deus. E a gente não percebe isso. Às vezes a igreja ensina isso. A igreja ensina isso por quê? Porque se eu faço isso para você ter medo, eu falo, não sai da minha igreja que é a única que tem salvação. Você ficar preso a ela porque você tem medo. Isso é o que? Doutrina. Isso é o que acontece. E quando algumas pessoas falam que foi uma criação, como a gente viu, e eu vou ler daqui a pouco, eu não costumo usar esse documento, mas eu vou mostrar ele para os católicos que estiverem vendo, para os evangélicos também, tudo mais. Esse livro aqui é o Compêndio da Igreja Católica, tá? É o Denzinger. É coisa que nem muitos têm. E eu vou ler daqui a pouco falando sobre a questão da criação de Deus, que a gente só falou e tudo mais. Mas, ou seja, o que acontece? É uma criação para nos impor o medo e nos aprisionar. Isso sempre foi assim. Agora, nós temos que começar a abrir os olhos. A nossa cegueira tem que começar a cair. Jesus Cristo, ele estava querendo o quê quando ele veio para a humanidade? Todo momento. Ele curou 99% de curas que ele foi e fez o quê? Em cegos. Mas não era cego porque não enxergava, como a gente já falou aqui já. Não era cego de que era cego de não ver a luz. Era cego que não compreendiam o que era para acontecer. Então ele curava para que você compreendia o poder de Deus. Vamos ver raciocinadamente falando, logicamente falando, estudando. É o que você falou ali embaixo, na hora que a gente estava subindo. O que você falou lá, que o outro lá disse, como que é? O conhecimento. O padre lá. Isso. Falou que o conhecimento não tira o nosso medo, abre os nossos olhos. Conhecimento. Entendeu? E Jesus ele traz o quê? Conhecimento. Qual que é a promessa do Espírito Santo para nós? É que, olha, Jesus falou, quando o pacto vier, vos revelará todas as coisas. E por que nós ainda somos cegos? Porque a gente ainda não tem a graça de Deus. Só pode. Não que a gente não tenha a graça de Deus, porque a gente não quer buscar o conhecimento que Deus tem para nós. Mas ou a gente tem medo de descobrir que tudo isso que me impressiona é fácil de resolver. Não é que é fácil de resolver. Mas por quê? É mais simples, não é? Porque tudo as isso. doutrinas, as igrejas, enfim, elas precisam dos seus fiéis lá dentro. Por uma questão que é importante o fiel estar aqui dentro. Isso eu falo porque eu já ouvi pessoas de dentro da igreja, pessoas de alto lá, que é bom nós termos pobres. Porque quem ajuda de verdade é o pobre. Silvio Santos falava isso. Governo para pobre, que pobre paga. Vamos lá, Apocalipse, para terminar. Agora é a queda do Tiago. Ele dizia isso. Ele cai no chão agora. Vamos lá. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo, ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Essa terra não é a nossa terra. Isso aí é uma figura de linguagem mitológica, como eu já falei para vocês. O Apocalipse, lembra lá daquele encontro que até a senhora falou que tinha tanto medo de Apocalipse, e é só isso? Esse aí é o quê? É que acabou. O demônio foi expulso, acabou. Acabou o problema demoníaco. Olha, a igreja vai cantar aqui da terra.
Fala, mas lógico que fala. Tá cumprindo na regra. Sim, mas o que é isso aí? Qual que é o segredo dessa leitura? Liga de novo. Foi expulso o grande dragão. Foi expulso. Acabou, mas continua. A antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás. Que é tudo nomes relativos do mesmo ser. Sedutor de toda a terra habitada. A terra habitada, é aqui. É aqui. Então, ou seja, ele foi expulso daqui, da É. terra habitada. Foi expulso. E quando ele diz, ó, foi expulso para a terra. E seus anjos foram expulsos com ele. Então, não tem nada na Foi terra todo mundo habitada. embora. Já era. Já foi tudo embora. Ou seja, já houve a queda dele. Mas quando foi... Quando é que teve? Na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição. Quando Jesus derramou seu sangue na terra e ele ressuscita, acaba tudo. O demônio foi vencido ali, na cruz. A cruz é a salvação. Em Jesus Cristo há a salvação. Isso é fato. Quer dizer que antes de Cristo, ele havia na Terra. Antes de Cristo ainda podia ter alguma coisa. Não é certeza. Não, nunca podemos ter certeza. Lembra que o meu professor falava? É. Sempre. Que a gente já falou aqui várias vezes. tem. Que na verdade a gente nunca pode ter certeza. A gente não tem certeza. A gente só vai descobrir isso depois. Sim, sim. Porque quando a gente fala dele estar aqui, o que a gente coloca? A gente coloca uma pessoa física. A gente coloca um ser real, físico. E aí que entra a questão. A gente está falando o tempo todo, desde quando começou esse encontro de hoje, que de forças espirituais. Isso. Então, peraí, não está aqui. Nunca esteve. Agora, Jesus Cristo teve que passar por tudo isso para quê? Para nos mostrar que, opa, peraí, vocês são meus. O grande segredo está no que foi lido aqui. Se nós formos submissos a Deus, se respeitarmos a Deus, o problema é que nós não vou falar que nós não amamos a Deus, nós amamos a Deus, mas nós amamos Deus muito pouco. Tem uma passagem que a gente vai ler futuramente de um dos evangelhos que fala assim, Jesus está com Pedro e fala, Petros, tu me amas? Jesus está falando, Pedro, você me ágape? É que a nossa tradução, de novo, eu ressalvo que as nossas traduções são uma negação, né? Então, tipo assim, Nossa. a gente perdeu, porque em grego existe o amor eros, filios e ágape. Eros é aquele amor que atrai, é o erótico, não é o sexual, não é a porneia, mas é o amor que atrai as coisas para si. Né? Como que a gente conquistou as nossas namoradas, os nossos namorados conquistou a gente? Porque nos atraiu. Isso é amor. Tudo bem? Isso é amor, isso é o eros. É o que atrai, tá? E Deus usa o eros para nós. Ele também se envolve conosco pelo eros, que ele nos envolve, ele nos busca, ele nos deseja. Então existe o amor eros, o filio, que é o amor que nós temos entre nós, que somos irmãos, somos amigos, somos parentes, somos tal, isso é o amor filio. E o amor ágape, que é aquele amor que mais considerado perto do amor ágape, é o amor da mãe que, se for preciso, se joga na frente de alguma coisa para defender o seu filho. Mata e morre. É o amor de Cristo, que morre por causa da humanidade. Morreu por nós. Então esse é o amor ágape. E aí tem uma passagem interessante que na nossa tradução está lá, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Na nossa tradução ficou muito fútil. Mas o que estava se acontecendo? Pedro, você me ágape? Ou seja, você me ama acima de todas as coisas? Você tem todo o apreço por mim como seu Deus? Você é capaz de tudo por mim? Aí Pedro fala, eu te filio. Ou seja, você é meu amigo. Pedro, você me ágape? Aí ele já aí, te filio. Pedro, você me ágape? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te filio. E o que essa passagem traz para nós hoje, traz para isso aqui, para essa aula? Que eu só lembrei agora, estou trazendo essa informação. Porque nós até amamos a Deus, mas nós filiamos Deus. Se nós chegarmos no estágio de termos Deus como nosso ágape, nada mais nos impede. Nada mais. Aí a gente pode até andar sobre as águas. Que andar sobre as águas é passar por todas as dificuldades. Que Pedro dá uma fundadinha também, porque ele só filiava. Mas isso aí eu só estou trazendo para nós fecharmos. Né?
Qual que é o grande segredo? Está no que foi lido agora há pouco, não lembro qual foi Tiago, né? Tiago 4, 4:7. 4, Sejam 7. submissos a Deus. Sermos submissos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Tal. Então, ou seja, todos esses ensinamentos nós temos que trazer para a nossa realidade. E aí eu já venho fechando essa questão de anjos e demônios. Tal. Eu trouxe, por mais que a gente fale de fé, eu tentei trazer o mais histórico possível do surgimento. Tá? Que historicamente falando também não é errado pensar assim, porque é como vai acontecer no desenvolvimento humano, o pensamento humano na sociedade. Então por isso que eu trouxe histórico. Agora, desde sempre o homem teve as suas crenças. Como desde o começo eu falei, Deus cria os anjos, só tinha os anjos, tudo era perfeito e tal, mas peraí, o homem não é 100% perfeito. Tem as suas mazelas. O que é essa mazela? O que causa essa mazela? Então, começamos a pensar em demônios, essas figuras mitológicas. Existe, não existe, age, não age, tal, acontece na nossa vida, situações. E como eu disse, é outro dia, é outro estudo, é outra coisa, porque já até estouramos. Mas aí entra o quê? Dado de fé. E o problema é que às vezes a gente, por termos medo, porque nos foi posto, como vocês mesmos falaram, pelas nossas religiões, colocaram um ser tão quanto mais poderoso que Deus para nos fazer, ó, venha para cá, porque se você não ficar aqui, você, ó, então... E a gente traz isso para a nossa existência, para a nossa vida. Certo? Alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Não. Isso é bem... Não, melhor do que eu pensei. Então, assim, espero ter ajudado. E vamos continuar estudando, porque o conhecimento é aquilo lá que nos faz abrir os nossos olhos e tirar essa catarata dos nossos olhos para a gente poder enxergar. É o que Jesus queria. Beleza? Podemos fechar aí? Vou aparecer você um pouquinho aqui para dar um tchau. Dá um tchau aí, que você apareceu um pouco. Pessoal que está aí online, Deus abençoe todo mundo. E agora concluir.